21 horas, horário de Brasília, boa noite. Começa agora o Papo Show Live. Muito bem, para você que está sintonizado aqui, aliás, conectado pelo facebook.com/programa Papo Show. A gente está surgindo em alguma janelinha aí na sua tela. Clique e continua com a gente. Pela próxima 1 hora a gente vai bater um papo muito legal. Eu, obviamente, estou aqui com os meus amigos, como não pode deixar de ser jamais. E eu já quero dar boa noite. Boa noite, Vicky Araújo. Boa noite, querido Cassiano. Boa noite, queridos espectadores ouvintes. E desculpa, assim, o terremoto aqui é porque eu tenho participação de um gato. Já já a gente vai falar exatamente sobre isso. Então, oi! Muito bem. Boa noite, Abel. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Vicky. Boa noite para todo mundo que está assistindo de casa. Muito bem. Hoje é dia de Papo Show Live, Papo Show Entrevista. Daqui a pouco o nosso convidado, o Baroni Neto, já vai entrar na janela aqui para bater um papo com a gente. Hoje o nosso tema é para falarmos sobre home office, sobre problemas do home office, sobre alegrias do home office, tristezas do home office, momentos engraçados do home office, tudo aquilo que envolve essa nova ferramenta de trabalho que veio de uma vez, deu um chute no nosso peito e tomou o nosso lugar, né? Tá bem nessa base mesmo, né? A gente tomou um chute no peito e falaram, toma, trabalha de casa e vamos lá. Mas não tem nada não, a gente é brasileiro, a gente aguenta, a gente até que curte, né? Mas a gente vai falar bastante disso, sobre esse tema com o Baroni Neto, que é o nosso convidado, que já vai entrar já aqui na nossa janela para bater um papo com a gente nessa conversa. E como não poderia deixar de ser, a gente ia falando, né, da tragédia que aconteceu na cidade de Beirute, no Líbano, na região portuária, né, uma explosão que já vitima neste momento 78 vítimas e já tem mais de 4.500 feridos. E então é uma situação que a gente conhece, né, pelo histórico do Líbano já há muito tempo, infelizmente, e fica aquela coisa, né? Será que foi realmente um acidente? Será que não foi um acidente? Então aí a gente fica um pouco ressabiado quanto a isso. E vocês, o que vocês acham, Vicky e Abel? Bom, então tá, gente, dá um segundo falando. Hoje, logo depois... logo depois que aconteceu a explosão, eu recebi de umas 4 pessoas diferentes vários vídeos de vários ângulos que vocês já devem ter visto também. É uma coisa assustadora, é uma coisa que um amigo até comentou, ele falou assim, é o tipo de coisa que a gente vê e imagina que é cena de um filme. E não era. É uma coisa muito assustadora você ver aquilo ali. Eu ainda tenho as minhas reservas quanto ao fato de que era apenas um depósito de fogo de artifício. E vocês? O que eu vi foi que é um depósito de componentes químicos, né? E aí nitrato de prata, e aí já estão especulando. Peraí, não, parece que é contra toda e qualquer regulamentação de vários países, já foram até ver como é que é nos Estados Unidos, como é no Brasil, parece que não pode ter essa quantidade toda de nitrato de prata em algum lugar, e que tinha outros tipos de explosivos. Então, um dos vídeos que eu vi, agora há pouco no Instagram, inclusive, já tem umas coisinhas, parecendo uns fogos de artifício, uma coisinha explodindo, e de repente vem aquela... Tanto que vários vídeos acontecem por causa disso, já tinha uma nuvem, né, uma cortina, uma torre de fumaça, então já tinha muita gente filmando por causa disso, aquilo já era impressionante, de repente vem aquele que parece um cogumelo nuclear, o que é aquilo, né? Aquilo é absurdo, e quanto à questão do ser acidente ou não ser, é porque, como eu vi agora há pouco, né, em várias fontes de notícia, você pensa assim, se fosse no Porto de Santos, você fala, tá, foi um acidente que aconteceu, né? Em se tratando do Líbano, que sofre, e aquele meinho ali sofre demais, não tem como não pensar, né, de onde está vindo isso. Então, enquanto a gente não souber, infelizmente, a gente só vai ter, certamente, esse número de mortos e feridos subindo, porque, por enquanto, não tem nem como saber. Quando você vê as imagens, você vê uma coisa assim, em um segundo tá tudo lá no lugar, exceto aquela fumaça toda, e de repente a estilhaço para todo lado. Nossa, realmente parece filme, não tem outro jeito de falar, não. Uma das fotos que eu recebi, eu não sei até que ponto já começaram a fazer montagens com isso, mas se a foto é verdadeira mesmo, ela mostra aquela ondulação na água, como se a gente visse nos filmes aquele negócio que a água chega a fazer aquele, como se fosse um caminho assim, sabe? Na hora da explosão.
É muito louco de ver um negócio desse, mas eu também tenho as minhas dúvidas com relação a isso. Sendo onde é uma região que sofre muito em questão de guerra e tal, é meio difícil. É meio difícil acreditar que alguém apertou um botãozinho errado ali. E além do mais, se a gente começa a especular bastante, na verdade eu tive a oportunidade de ver há algumas horas atrás algumas entrevistas de brasileiros, né, de pessoas atingidas ali pela situação, e uma brasileira, ela é guia turística, ela está lá há 16 anos, ela deu uma entrevista para a CNN Brasil, e ela mora num prédio no 10º andar, a aproximadamente 6 quilômetros do porto, e o apartamento dela no 10º andar estava destruído. Um negócio assim, que realmente foi como a Bel disse, né? Você pensa que está passando uma cena de filme. E no 10º andar, ela disse que ela estava arrumando a casa para fazer a festa de noivado da. Ia ter um jantar familiar, né? Uma outra brasileira, ela é casada com um médico libanês e diz que ele foi convocado às pressas por razões óbvias para ir atender no hospital e, assim, entra no primeiro hospital que você achar e começa a atender porque a coisa está grave. Né? Mais ou menos essa foi a linha de trabalho e de ação da polícia da cidade de Beirute para começar a controlar a situação e trazer um certo grau de organização no meio de toda aquela bagunça. Né, no meio disso, bombeiro trabalhando, enfim, aquele monte de coisa ocorrendo e pessoas que ouviram, né, o grau de impacto foi de 3,9 na escala Richter. E quem estava a 10 km sentiu o impacto. 10 km é muita coisa. Chipre, a ilha de Chipre, 160 quilômetros, ouviram e sentiram. Nossa, aí é muita coisa. Aí é muita coisa. Aí você parece começa a perceber... coisa como chama, a erupção de vulcão, né? Exatamente. Aí, com isso, a gente começa a entender que, poxa, só de ver aquele cogumelo, né? O Abel disse bem, né? Formou um cogumelo na hora que explodiu. Oi, Abel, você ia falar? Desculpa, eu titubeei aqui. A gente pensa na distância, a gente fala assim, nossa, são 6 quilômetros. Não, imagina, a gente estava falando a questão da distância. Poxa, 6 quilômetros, a gente sabe que não é, assim, é uma distância razoavelmente pequena, mas se você for calcular isso em linha reta, pô, é longe. Pois é. É longe. Para a explosão ter atingido numa proporção dessas, a gente, bom, pelas imagens fica claro, a gente sabe que foi uma coisa muito maior e tem muito mais gente, infelizmente, que perdeu a vida nessa explosão e muita gente mais machucada do que está sendo divulgado pela imprensa internacional até agora. Vamos ver amanhã como é que vai ser. As especulações continuam durante a madrugada inteira, né? Tem essa, lá é madrugada agora, né? Agora já é madrugada. E o Líbano que... boa noite, Conceição. Conceição Cerqueira já está aqui com a gente. E ela já até mandou a opinião dela aqui, ó. Ela diz aí, ó, ainda é cedo para achar qualquer coisa, mas eles já são um povo que sofre em meio à pandemia. Ainda tem um desastre mundial desse. Então... não tá fácil para ninguém. E de fato, não. Eu vou mudar de assunto agora. A gente vai deixar um pouquinho de lado essa questão do Líbano. E eu vou trazer o nosso convidado à baila aqui. Ele que está com a gente já e já vai fazer parte da nossa janela. Né? Vamos abrir a janela para Ângelo Baroni Neto. Cadê ele? E caiu. Ah, como? Não. Pera. Caiu. Baroni. Eita, que beleza. Já ele aparece. Não tem problema, não. Gente, vamos lá. Manda pergunta sobre home office. Como está sendo para você? O que você quer saber de alguém que pode falar sobre isso? Conta pra gente como está sendo a sua experiência. Gostou, não gostou? Quer continuar assim? Eu, sinceramente, só vi vantagens, mas vamos lá. E principalmente, assim, a gente está numa situação que não é nenhuma opção, né? O home office não é uma opção. Mas o nosso convidado e o cara chamado PhD para conversar com a gente sobre esse assunto está aqui. E agora ele está na janela. Seja bem-vindo, Baroni.
Fala, Ale. Obrigado, querido. Olha, não sei se é PhD não, viu? Mas esse assunto é um assunto bastante atual, né? E antes de mais nada, eu quero... Fala com a gente. E aí, gente, vocês estão me ouvindo? Aê. Sim, tudo Sim, bem? sim. Sim, agora sim. Boa noite a todos. Boa noite, Ale. Boa noite, Vicky. Boa noite, Abel. A todos os espectadores aí do programa Papo Show. Para mim é uma alegria poder retornar agora no modelo online. É verdade, o Baroni foi o nosso entrevistado na nossa versão rádio ainda lá em 2016. Exatamente, exatamente. E para mim é uma alegria poder retornar para bater um papo com vocês, que realmente sempre é um papo show, né? Bem-vindo. E eu estou aqui para tentar contribuir com o que a gente tem de melhor, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso. Sem dúvida que vai, sem dúvida que vai, sim. Opa! Bom, vamos lá. Olha lá, a Conceição já disse aqui, ó, para ela home office é pura vantagem para quem é organizado. Exatamente. E aí, Baroni? Só vantagem. E aí, Baroni? Mas a observação dela foi muito pertinente. Pode seguir, Abel, pode seguir. Na verdade, o home office, para algumas pessoas, talvez seja vantagem, né? E talvez possa ser organizado de maneira fácil, rápida, em determinada situação, mas para outras pessoas e outras situações não funciona dessa maneira, né? Vai muito do segmento que a pessoa trabalha, né, do ramo de atividade, da função que ela exerce, né, na empresa ou em qualquer outro trabalho específico, prestação de serviço, enfim, né? Mas é um dilema mesmo, nós estamos vivendo uma transformação muito forte em relação a isso, né? Pessoas que que deviam não ter o perfil para trabalhar de maneira home office, né? Para desenvolver o seu trabalho de maneira home office, hoje, obrigatoriamente, estão tendo que se organizar, como disse a nossa participante aí, né? Tem que se organizar para tentar, de maneira menos impactante possível, tanto para si quanto para a empresa, né? Conseguir desenvolver o seu trabalho e se manter no mercado de trabalho, né? Em virtude dessa pandemia, obrigatoriamente, quem gosta e quem não gosta, tendo que se adaptar a esse novo modelo de trabalho, vamos dizer assim, né? Bom, Pois bem. Posso aproveitar então e já emendar com uma primeira pergunta aqui para você, Baroni? Por favor, vamos ver se eu consigo responder. Vamos lá. Você estava falando agora da questão da organização. Eu estou falando bem de mim agora também, a questão da organização. Quem não é organizado na sua vida pessoal, no momento do home office, consegue se tornar uma pessoa organizada profissionalmente, sendo que na vida pessoal não é? É uma pergunta bem pertinente, né? Se existe já uma desorganização inicial, pessoal, vamos dizer assim, com certeza essa pessoa ela vai ter grandes dificuldades de se organizar para trabalhar de maneira remota, vamos dizer assim, né? Para conduzir de maneira organizada o seu trabalho home office, né? Antes de mais nada, acredito eu, que essa pessoa que tem problemas com organizações pessoais, ela necessariamente e obrigatoriamente, dependendo do caso, tem que se organizar primeiro como pessoa, né? Então, de repente, ela é desorganizada no horário, inicia o trabalho de maneira atrasada, ou tem uma vida muito agitada e não consegue se acalmar para se organizar. Geralmente, as pessoas que são desorganizadas, elas são muito agitadas, né? Então, fazem tudo no improviso e de maneira corrida. Então, vai ser bem difícil a pessoa que é desorganizada pessoalmente se organizar para o home office. Ela, com certeza, vai precisar de uma ajuda de uma terceira pessoa, algum amigo, parente, algum colega de trabalho, para que ela possa tentar se organizar nesse sentido também. Que carreiras estão saindo melhor, assim? Quem está conseguindo sobreviver nesse momento de home office, você diria?
As pessoas, independente do ramo que a pessoa ela atua, as pessoas que têm facilidade com a questão da mudança rápida, né, de absorver aquilo que tem que ser feito, né, que tem um perfil que não é resistente à mudança, não questiona muito no sentido de, eu não concordo, eu não gosto, eu não quero. Essa pessoa que traz, assim, argumentos plausíveis, que questiona, mas entende e absorve o impacto, né, da necessidade de ter que se organizar e de ter que trabalhar de maneira diferente, né, essa pessoa realmente ela tem mais facilidade, né? Então, tem que ter uma certa resiliência, vamos dizer assim, é uma palavra muito utilizada, não só nas empresas, mas de modo geral, né? Ela precisa ser uma pessoa resiliente, né? Entender o momento, ser madura para compreender o momento e a situação e não deixar a peteca cair, né? Ter a consciência que as contas precisam ser pagas, né? E que todo o esforço que ela puder fazer vai valer a pena, porque ela vai conseguir, de certa forma, se adaptar, né? Eu converso com alguns colegas de outros setores, por exemplo, da indústria farmacêutica, das indústrias automobilísticas, e no começo foi bem difícil essa mudança, né? Mas hoje já existe uma certa aceitação, vamos dizer assim, né? Dessa questão de ter que trabalhar de maneira home office. Então, os primeiros passos, eles são mais difíceis, mas assim que a pessoa compreende que é necessário isso, ela acaba até optando, né, e até gostando, dependendo do caso, de trabalhar dessa maneira. Interessante essa abordagem, Baroni. Não, pode continuar, Vic, depois eu sigo, saber, pode falar. Agora, o contrário, em que carreiras aí, eu queria saber se você tem esse dado, em que carreiras está tendo mais resistência, onde é que o pessoal está batendo na trave? Assim, até por uma percepção própria também, né, como eu disse, a gente conversa muito com outros colegas de trabalho, no sentido, outros gestores e pessoas que estão no mercado de trabalho vivenciando essas situações junto com as suas equipes. O que nós temos percebido é que a área comercial, em determinados setores, tem sofrido um pouco mais, porque, de modo geral, a área comercial ela é muito no contato, né, visual, no contato pessoal, na apresentação de um produto. Geralmente, algumas vendas são vendas de impacto, vendas no calor da emoção, em alguns casos, né? Outras são vendas técnicas, que necessitam de uma explicação prática de um produto ou de um serviço que a empresa oferece. Então, e geralmente, a pessoa que tem um perfil comercial, de modo natural, é uma pessoa expansiva. Ela necessariamente precisa conversar com as pessoas, geralmente de modo pessoal, precisa visitar clientes, precisa enfrentar a concorrência, né? Então, ela consegue, de repente, numa visita, já deixar o produto que ela deseja vender naquele local, naquele estabelecimento, sendo que o convencimento através de uma videoconferência, por exemplo, ele é muito formal, né? A questão da formalidade, existem coisas que você, brincadeiras até que você pode quebrar o gelo numa negociação, numa venda pessoal, que num vídeo, numa reunião formal, você não consegue ter essa dinâmica, né? Dificulta um pouco. Então, a área comercial ela tem um pouco de dificuldade nesse sentido, né? De conseguir fazer o trabalho remoto, porque é mais a conversa, é mais estar junto, próximo. De repente, no caso da indústria farmacêutica ou da área cosmética, testando o produto em alguma pessoa que queira utilizar o produto para cabelo, por exemplo, e a pessoa gosta e já compra na hora, né, dependendo do teste, daquilo que foi feito. Então, é bem desafiador para a parte comercial ficar sem visitar os respectivos clientes, sem ter esse contato tete-a-tete na hora do almoço, com os parceiros de trabalho, aí os fornecedores, enfim. Eu acho que essa tem sido uma área muito impactada, né, negativamente falando, porque os negócios
de certa forma, eles são fechados pessoalmente. As melhores negociações, elas acontecem pessoalmente, olho no olho, quando está rolando aquele feeling, né? E aí, eu, na minha percepção, a parte comercial está sofrendo bastante com isso. Digo por experiência própria também isso, né? Entendi. Dentro dessa abordagem, né, das dificuldades da área comercial e da dificuldade do relacionamento tete-a-tete, você mencionou a questão da frieza, né? A frieza do contato, né, como a gente está fazendo aqui, né, numa tela, cada um no seu canto, tentando fazer o seu melhor, oferecendo seu serviço, produzindo, gerando uma solução, propondo uma ideia. A gente tinha uma ideia, na verdade, né, quem não praticava o home office até 5 meses atrás, vamos considerar assim, de que o home office ele era um grito de liberdade. Ele era uma forma de, nossa, ia ser revolucionário. E a gente tem dados, obviamente, né, muitas empresas, muitas pesquisas saindo, LinkedIn direto martelando nessa questão relacionada à produtividade. Só que a gente tem um outro lado que divulga a questão do fato das pessoas não conseguirem se desligar. A quebra da rotina dentro dessa questão do papel do home office, né, de você sair de casa, chegar ao trabalho, executar as suas tarefas, sair do trabalho e voltar para casa. O pessoal está com dificuldade de desligar nisso. Está sendo pensado alguma coisa? Você, dentro das suas conversas, já viu alguma coisa que ajude as pessoas a quebrar esses limites, ou melhor, a colocar esses limites e poder separar? Porque, junto disso, né, eu falei da questão do grito de liberdade, na verdade ele virou um grito de prisão, porque junto disso veio uma pandemia. Você não pode sair de casa. Exatamente. E aí, como é que equilibra tudo isso? Exatamente. Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante, porque trata-se da prática, né? Daquilo que nós estamos vivendo, né? Como você disse, eu também comentei sobre essa questão de conversar com os pares, né, de trabalho e outras empresas também. Antes era um grito de liberdade. Nós vamos trabalhar em casa, né, ou em coworking, por exemplo, num espaço que ele não está ligado fisicamente junto à empresa. É um lugar à parte, fora da empresa, né, onde se dizia que boas ideias também surgiriam em detrimento desse tipo de ação, né? Só que isso aconteceu de uma maneira forçada, porque a pandemia ela forçou, por questões de saúde, né, e até da própria sobrevivência da humanidade, né, ela forçou a questão dessa questão do home office. Esses dias eu conversei com um colega meu, ele é casado, ele tem 4 filhos, e para ele tem sido um desafio muito grande de vincular a questão dos compromissos de casa e conseguir trabalhar em casa, né? Então, para ele tem sido uma tortura, porque assim, ele não consegue um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, ele não desvincula nem o trabalho nem a casa, né? Ele se encontra numa situação automática, né? E para piorar, a empresa que ele trabalha também não tem uma cultura organizacional ou um processo bem definido nas questões dos horários, né, de entrada, vamos dizer assim, e saída do trabalho, né? Hoje nós não temos mais horário para nada. Responde e-mail 10 horas da noite, como 8 horas da manhã estamos respondendo e-mail também, né? Então, tudo isso eu creio que pode trazer uma complicação relacionada à saúde emocional, à saúde física também, bastante assim, preocupante, né? Eu tenho a impressão que as pessoas, em determinados momentos, até por conta da escassez de trabalho, elas estão se sujeitando a trabalhar praticamente 24 horas por dia, inclusive com medo de ser mandado embora ou de ser, talvez, até assediado, né, dependendo do caso. Olha, se eu não responder o e-mail agora, o que eles vão pensar de mim, né? De repente já tem algum colega de trabalho tentando ocupar o cargo que essa pessoa ocupa. Então, em virtude das responsabilidades que essa pessoa tem, ela acaba aceitando essa condição de trabalho que hoje eu entendo, na verdade, os colegas que também trabalham, conversam, estudam sobre essa área do home office, a gente entende que uma
uma situação muito preocupante de como resolver isso, de como colocar um limite nisso, né? Se eu falo não, por exemplo, para o meu chefe, como que ele vai interpretar isso daí, né? Como que ele vai absorver isso daí? Se a funcionária A, ela responde e-mail 8 horas da manhã e às 10 da manhã ela também responde, às 10 da noite ela também responde, por que eu não fico com ela, que está fazendo um trabalho mais interessante para a empresa, para mim, enfim, né? E por que eu tenho que ficar com aquela que só responde no horário, né? Então, o medo da perda do trabalho tem forçado as pessoas a fazer isso. Na verdade, o funcionário e a empresa, de uma maneira onde tem que ter empatia, vamos dizer assim, necessariamente precisa entrar num acordo, né? A gente sabe que não é tão simples assim e que, via de regra, as empresas, elas querem o resultado. Então, como elas falam de resultado, a sugestão que eu deixo é tentar organizar um horário e, dentro desse horário, que haja uma produtividade mensurável, que a empresa consiga mensurar essa produtividade. É claro que depende da situação, depende do ramo de atividade. Por exemplo, eu conheço pessoas da área financeira que podem mostrar, através de sistemas, a sua produtividade de pagamentos, lançamentos de fatura e etc., despacho aduaneiro, por exemplo, no caso da logística, dentro de um período, e o gestor, na casa dele, consegue visualizar se o colaborador está realmente tendo um desempenho favorável, né, de acordo com a política da empresa, para aqueles tipos de pagamentos que em 5 minutos é possível fazer tantos pagamentos, enfim. Nesse caso, ok. Mas dependendo do caso, por exemplo, de uma meta comercial, né? Ok, a gente estipula aí uma meta de ligações para a pessoa vender. Como que eu estou sabendo se a pessoa está ligando ou não? É pelas metas apenas? De repente ela está ligando para 1.000 pessoas e não está conseguindo fechar nenhum cliente, por exemplo, né? Então, isso não está dizendo que ela não está trabalhando. Então, se eu avalio o funcionário pelo desempenho, pela produtividade, se ele fica online 24 horas e ele não me traz um resultado favorável, ele não é produtivo. E isso é uma faca de 2 legumes, vamos dizer assim, porque ele está trabalhando, só que não está trazendo o resultado que a empresa quer, né? Não trazer o resultado que a empresa quer é uma coisa, não trabalhar é outra. Ele pode estar trabalhando de maneira errada, né? De repente pode estar equivocado, etc. Mas ele está trabalhando, e é muito difícil a gente mensurar essas coisas e trazer um limite. É muito fácil a gente falar assim, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, podemos entrar num comum acordo. O difícil é quando não tem um comum acordo, né, e a pessoa precisa continuar trabalhando, né? Então, esse é um grande desafio para todos nós. Eu já vou aproveitar aqui e emendar uma pergunta aqui rapidinho, sobre a questão muito tem se falado das empresas na questão de adaptação. Uma coisa que eu acho que já ficou provado por A mais B para todo mundo é que processo seletivo online funciona, dá resultado. As empresas não têm muita alternativa hoje em dia de fazer o processo seletivo de outra forma que não seja online. Eu digo isso, eu sou prova disso. Eu participei de um processo seletivo online, o processo inteiro, de ponta a ponta, e eu consegui participar do processo tranquilamente. Foi novidade? Tanto para a minha parte quanto por parte da empresa, imagino que sim também. Mas essa adaptação que as empresas têm que fazer é uma coisa que está dando muito certo. Isso é inegável. O que você acha? Sim. Não, exatamente. No caso de contratação, é favorável. Agora, no caso da demissão, já não é tão favorável assim, porque entram outras questões que podem ser caracterizadas, pode ser, não que mas pode ser caracterizada de repente do momento, da situação que a empresa vive, que o colaborador vive, até mesmo de assédio. Poxa, eles estão me demitindo de maneira remota, a pessoa pode se sentir diminuída, então tudo isso ainda não existe uma lei clara, uma autorização ou uma proteção jurídica para que a gente possa fazer esse desligamento do funcionário através de uma videoconferência, por exemplo, né? Não existe uma lei clara e objetiva que funcione. No caso da contratação, sim, né? E concordo com você, viu, Abel? É até mais fácil e mais prático, né? Até mais fácil e mais prático.
economiza tempo, tanto do entrevistador quanto do entrevistado, né, economiza uma série de situações, o traslado, né, trânsito, enfim, né, a pessoa em casa talvez se sinta mais à vontade para falar coisas que não falaria pessoalmente, né, então, geralmente as pessoas hoje estão se sentindo mais à vontade de falar através de um aparelho do que pessoalmente, né, então, ela se sente mais protegida até para abrir informações que não são nem necessárias, mas ela se sente à vontade, segura, porque está num celular, dentro de casa, então ela acredita que ela se sente mais à vontade. Tem até uma pesquisa psicológica sobre isso, né, que as pessoas se sentem hoje mais à vontade, a maioria das pessoas, né, na internet, né, por conta da inclusão, da internet, as pessoas estão mais adaptadas com as ferramentas tecnológicas, né, então geralmente uma faca de dois gumes. Para contratação é viável, concordo com você, só que para demissão, dependendo da situação, a minha orientação e o meu pensamento é que a empresa deve aguardar, né, o momento correto, pessoalmente, para fazer o devido desligamento. Ok. Beleza. Bom, eu vou Vai lá, aproveitar Vicky, para falar sua que vez. eu venho de áreas várias, né, que ou são completamente offline, ou já vinham de home office há muito tempo, né? Então, por exemplo, ator, cantor não é com a internet, o negócio não é aqui, o negócio é pessoalmente e vai continuar sendo pessoalmente. Como jornalista, como tradutora, como professora, o home office já é né, vendo irmão publicitário, ou outro irmão que é professor universitário metade do tempo por EAD, então o home office já era uma realidade, né, já estava acontecendo fazia um tempo, então muita gente já estava adaptada. O que eu acho que acontece é que a pandemia, essa situação em que a gente vive, só escancarou uma situação que já era extremamente abusiva vindo da empresa, né, vindo do mundo, do meio corporativo. Então eu só vejo advogados desgastados, pessoal de farmacêutica que cuida de qualidade completamente drenado, não tem mais vida, essa história mesmo de 11h30, como é que você não viu meu e-mail, se eu consigo estar trabalhando, você consegue estar trabalhando, então eu não consigo ver em muitas pessoas que eu conheço que já não trabalhavam nisso, dependendo da empresa para quem trabalha, eu já não estou vendo uma vontade muito grande, porque o negócio ali é dinheiro, o que eles querem é isso, eles não estão muito dispostos a negociar, só que a gente já via isso acontecer antes, né? O home office porque eu falei, até a Conceição comentou, né, vantagem para quem é organizado, eu acho que é vantagem assim, quando eu estou falando com você, eu estou debaixo da coberta, na parte de baixo do meu corpinho aqui está de calça de agasalho, estou de chinelo e tem um gato do meu lado. Aliás, quando a gente começou, passava um gato por aqui. Eu dou aula de inglês e todos os meus alunos já conhecem meus gatos, porque eles simplesmente passam. Então, eu só vejo vantagens. Eu posso olhar, eu não tenho filho, mas posso olhar meu filho ali, e aí, mas o filho... Tá, empresa, entenda, eu tenho filho e criança não vai responder às suas regras, né? O que eu quero saber disso, assim, como é que o profissional, em que momento será que a gente vai conseguir ver um meio termo em que o profissional vai ser respeitado, porque por enquanto a gente só está vendo o domínio da empresa, exatamente pelo que você falou. Se eu estou gerando mais resultado porque eu respondo às 8 horas da manhã e respondo às 10 da noite, mas isso está certo? Sabe, isso tem alguma centelha de respeito pelo profissional? Né? Em que momento o profissional vai ser respeitado? Porque eu estou vendo muita gente falando, em suma, a minha pergunta eu estou vendo muita gente falando que vai continuar a partir daí. Você acha que isso vai ser uma tendência? Tem muita empresa falando, opa, economizo com copo, economizo com água, economizo banheiro, papel higiênico, economizo o tempo que eles ficam no cafezinho conversando, porque enquanto você está na empresa, né, eu conheço um monte de gente que fala assim, eu deixo para ir no banheiro fazer número 2 na empresa, porque pelo menos eu estou ganhando. Então, só que na tua casa, você está na tua casa, né? Você vê isso funcionar a partir de agora, o que é que você acha que vai acontecer? Eu creio que, assim, depende muito da empresa. Eu conheço algumas empresas que funcionam muito bem com home office, pagam muito bem para o funcionário trabalhar home office, trazer a produtividade, delimita as condições, as relações, delimita não, há um limite de horário de trabalho, então é respeitado esse horário de trabalho, né? Então, acho que o grande cerne da questão, eu não digo nem só da empresa em si, mas a situação atual,
de desemprego e de uma previsão não tão clara das coisas, faz com que as pessoas se entreguem de tal maneira a ponto de não perder aquilo que tem, né, aquilo que ela entende que tem. E, de maneira, dependendo da empresa, dependendo da organização, ela pode aproveitar isso de maneira maldosa, né, de falar, bom, beleza, já que está todo mundo na Berlinda aí, todo mundo, né, o mar não tá para peixe, então vamos sugar o máximo das pessoas. Existem outras empresas que, graças a Deus, eu conheço, que não pensam assim, né, que não pensam assim, e que existe uma cultura e um respeito pelo funcionário, né? A Vicky está... Ufa, existem empresas assim? Ai, graças, isso é bom de ouvir. Graças a Deus, né? Então, assim, existem empresas realmente que elas respeitam isso. Só que, o que eu creio? As empresas que são mais organizadas, elas já têm essa cultura de home office, existe uma cultura séria, uma empresa séria, estabelecida, né? Ela consegue, de maneira mais, entre aspas, tranquila, administrar esse tipo de situação. Porque ela já é uma empresa organizada, ela já tem processos organizados para se trabalhar dessa maneira, né? Então, ninguém é sobrecarregado, porque cada um já sabe o que tem que fazer, como fazer, a empresa treina os funcionários, a empresa investe nos funcionários. A sensação que eu tenho é que as empresas desorganizadas, elas estão sofrendo bastante, porque além de elas sobrecarregarem os funcionários de maneira exacerbada, é como se trocasse um pneu de um caminhão com um caminhão rodando, né? Então é uma situação assim que afeta a todos, né? Claro que existem as exceções, que tem empresas que não esperavam uma pandemia dessa, na verdade ninguém esperava, mas existiam empresas, por exemplo, que eram totalmente manuais, né, na planilha do Excel, e me manda um e-mail, e não tem um programa, um CRM, um RP, né, um sistema integrado. Por não ter esse tipo de organização, às vezes não é nem por maldade, é porque não existia necessidade, né? Então estão sofrendo mais. E, consequentemente, os colaboradores dessa empresa também acabam sofrendo. Mas, Vicky, não se desespere. Existem pessoas, empresas ainda que são empresas boas, engajadas, organizadas, que respeitam os funcionários. Por incrível que pareça. É bom de ouvir, não é a experiência que eu tenho em volta, viu? Mas, vai lá. Depois eu vou até pedir para o Cassiano subir o comentário de novo. A Conceição e a Patrícia fizeram observações muito interessantes agora, nessa questão do respeito da empresa como funcionário. Quando subir o comentário da Patrícia, eu gostaria de ler na íntegra, mas, enquanto isso, eu queria comentar que, indo na contrapartida do que a gente está falando de não ter o respeito... já subiu o comentário da Patrícia aqui. Sobre as pessoas trabalharem quase 24 horas, super real. A empresa precisa estabelecer uma regra de etiqueta corporativa geral, de conhecimento de todas as áreas, onde os funcionários não possam ser compelidos a desempenhar atividades fora do seu horário de trabalho. Porque muitas vezes, na realidade, não é o que acontece. Clientes internos, por exemplo, está cortando. Sentem Abel, vou continuar, tá? Clientes internos, por exemplo, se sentem no direito de procurar atendimento em qualquer período, e o funcionário, com medo de ficar mal visto, acaba realizando aquilo. Nossa, Patrícia, muito real. É bem o que eu tenho visto. Muito real. É verdade. É verdade. E, na verdade, assim, pelo que eu converso com outros colegas de trabalho, né, de outras empresas, na verdade, é que existe um certo, algumas pessoas comentam, né, que existe um certo assédio velado, né, um assédio velado. A pessoa acaba suportando uma carga muito grande, né, de trabalho, em detrimento das responsabilidades, né? E até mesmo com medo de perder o trabalho, perder o que tem. Né? Porque cada um tem uma realidade, uma conta para pagar. Pode ser que as minhas contas eu consigo pagar com R$500,
mas outras pessoas só conseguem pagar contas com R$ 1.000, dependendo do caso, um remédio, uma questão de saúde. Então, cada caso é um caso e deve ser tratado de maneira específica, né? Mas, com certeza, e assim, tem a outra parte também, né? A empresa, dependendo se não é uma empresa séria, ela pode aproveitar para assediar o funcionário de maneira velada, ou até de maneira explícita mesmo, faz porque isso não te manda embora. E tem também casos que o próprio colaborador se aproveita da situação, né, para também não trabalhar, né? Então, a pessoa tem condições de fazer algo, mas não faz, né? Então, falar, olha, a empresa é pandemia, é home office, o nosso trabalho só funciona melhor pessoalmente, então eu não vou fazer nada. Então, tem o outro lado da moeda também. Não tem só o lado da empresa, tem o lado do colaborador que não trabalha, né, e que se aproveita dessa situação também para tirar vantagem, né? Então, tem os dois lados da moeda aí. Todos Essa me pessoa tem que ouvindo? entender que está todo mundo no mesmo barco, né? A Conceição falou aí, por exemplo, do mercado imobiliário. Só que deve ser bem complicado uma empresa, vamos dizer, né? O dono da imobiliária cobrar do funcionário que ele traga meta, sendo que se ninguém pode sair de casa, acho que está difícil trocar de casa nesse momento, né? Então, alguns têm que. Exato. Vai todo mundo ter que entender que algumas coisas vão, sabe? O fulano que tem uma cadeia de cinemas deve estar sofrendo um pouquinho. E por mais que ele vá fazer pressão, porque a gente está vendo o lobby das aglomerações acontecendo, né? Já todo mundo Exatamente. querendo que abra tudo, porque, dá para fazer, sim, tudo bem, vão morrer, mas eu preciso ganhar o meu. Então, já deu para entender que eu sou super capitalista, né? Então, tá, nossa, eu acho, assim, tudo muito lindo nesse sistema. Então, pensa só, já estão fazendo um super lobby para abrir tudo que é aglomeração, independente de tudo que está acontecendo. Eu acho que o fulano, que tem uma cadeia enorme de cinemas pelo país e até pelo mundo, deve estar sofrendo um pouquinho, né? Não dá para cobrar meta, sendo que essa meta é inatingível nesse momento. Exatamente. Você falou uma palavra uma meta É. inatingível, né? Ou transferir a responsabilidade para os funcionários, sem que os gestores ou a própria empresa tenham uma direção clara do que eles querem, né? Então, aí vem a diferença do chefe e do líder, né? O líder, ele participa junto, né, com os colaboradores, né? Ele está junto lá, puxando as coisas, trabalhando de igual para igual, ele não usa a patente de chefe, disso, daquilo, para fazer com que as coisas aconteçam, mas ele faz com que as coisas aconteçam com as próprias mãos, né? Fazendo trabalhos que são necessários ser feitos e não apenas delegando ou dando ordem, mas executando o trabalho que todo colaborador comum, vamos dizer assim, natural, que tem uma função específica, ele pode ajudar esse colaborador de uma maneira específica também, né? Vai muito da empatia, vai muito da pessoa, vai muito do gestor, vai muito da empresa, né? Então, vai muito do que sobe no coração da pessoa, se a pessoa é uma pessoa que tem um caráter, uma índole, assim, correta com as coisas. Não estou dizendo que ninguém, estou dizendo que, assim, é santinho, ninguém é santinho, mas, assim, qual é a motivação, qual é a motivação, né, dessa minha ação? Por que eu estou fazendo isso? O que me motiva a fazer isso? Desprezar o outro ou ajudar o outro? É muito dos princípios Baroni, eu acho que próprios, etc. Né? Isso que você está falando agora, acho que a palavra motivação ela vai muito de encontro com uma coisa que eu tenho visto também, não é tão frequente, não é tão comum, mas algumas empresas que, para motivarem os funcionários que estão trabalhando de home office em casa é ótimo, né? Que estão de home office, eles enviam algumas coisas para facilitar a vida, para facilitar o trabalho daquele funcionário. Uma cadeira ergonômica para o funcionário trabalhar com uma Exato. postura mais correta, para ele se Exato. sentir mais à vontade em participar. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Eu acho que o meu falecido pai, ele dizia assim, né? É um dito popular, é conhecido, né? Não só ele dizia isso, mas as pessoas conhecem esse dito, né? Que se você tem um pouco de barro na mão, e se você apertar muito, ele sai pelos dedos, né? Ele sai pelos dedos. Só que se você também não segurar firme, ele também cai. Então você tem que tudo é jeito e forma.
Tudo é jeito e forma. A forma como a gente conduz, né, a maneira como a gente fala com as pessoas. Às vezes eu não preciso mandar nenhuma cadeira ergométrica, por exemplo, né, para uma pessoa. Só que se eu der bom dia para uma pessoa, eu já motivei essa pessoa. Para outra, eu preciso mandar a cadeira ergométrica. Eu não tenho a cadeira ergométrica, eu preciso de uma. A empresa pode me ajudar nesse sentido? Podemos, ok. O outro colaborador pode falar assim, olha, eu não preciso de uma cadeira ergométrica, eu já tenho, né? O que eu quero é bom dia, porque eu não estou falando com ninguém, estou trancafiado num quarto, numa sala, aqui no meu apartamento, na minha casa, seja lá onde for, e eu só gostaria de uma atenção, de um bom dia, bom trabalho, né? Eu participo de alguns grupos de WhatsApp, interessante que as pessoas hoje, em virtude do isolamento, que tem trazido muita depressão, tristeza, pensamentos que não são favoráveis, né, para o ser humano de modo geral, antes eles reclamavam, eu também reclamava, bom dia, sabe aqueles bom dia de WhatsApp, assim, vem a florzinha, né? Figurinha de bom dia. Isso, aí o pessoal, que negócio chato, isso aí, né? A minha mãe que manda para mim, minha avó, eu não tenho nem tempo de responder, é um negocinho tão assim, não sei o quê. Hoje em dia algumas pessoas, pelo menos que eu converso, estão fazendo questão, porque é uma atitude, pode ser até repetitiva, rotineira, mas a pessoa apertou um botão lá, falou, olha, eu quero um bom dia no grupo, eu faço parte desse grupo, e eu recebi um bom dia, sabe, assim, para você ver a carência que as pessoas estão vivendo, né, com essa questão do isolamento, e outros problemas que a gente às vezes nem imagina, né, que as pessoas estejam passando. Então, acho que essa questão da empatia, ela é muito, muito forte. É a motivação do coração, é examinar o coração e perguntar para si mesmo, eu estou com a motivação correta? Porque se eu tiver com a motivação errada como gestor e prejudicar alguém, com certeza eu vou colher isso negativamente de alguma forma. Né? Então, hoje eu estou com a caneta na mão. Hoje eu posso mandar a Vicky e o Abel embora, né? Mas amanhã a roda pode girar. Exemplo, Vicky. Então, assim, é a motivação, né? É procurar fazer as coisas com a motivação correta. Ainda que a gente tenha prejuízo, não prejudicando o outro, né? A gente não quer ter prejuízo, mas não prejudicando o outro já está de bom tamanho. Né? Então, tentar não prejudicar. Se não consegue ajudar, já não prejudicando, já ajuda bastante. Sem dúvida. Nesses grupos que você faz parte, a galera com quem você conversa tem histórias divertidas, inusitadas, de coisas que estão acontecendo em home office? Tem sim. Tem histórias tristes também, né, de pessoas que a gente precisa ligar para falar um bom dia, para falar, olha, não se joga não, pera aí, estamos aqui. O apoio está sendo importante também, né? Exatamente, pessoas, exatamente. Então, outras necessidades que são compartilhadas, como, por exemplo, estou precisando de uma cesta básica, né? Como nós conhecemos as pessoas, né? Uma pessoa que realmente não tem condição e quem tem, né? A gente também faz o possível para ajudar, estende a mão, tudo, né? As pessoas me ajudam também, né? Hoje, graças a Deus, eu não estou precisando de uma cesta básica, hoje, graças a Deus, né? Espero sempre poder ajudar, mas de repente posso estar precisando de outras coisas que são apenas verbalizadas para que eu possa, né, trabalhar melhor, né, para que eu possa, né? Às vezes não é nem o reconhecimento financeiro apenas, né? Se não tiver reconhecimento financeiro, a gente entende em determinado momento, né? Mas, olha, parabéns, seu trabalho foi muito bem executado, né? A gente entende que você fez o seu melhor, mesmo home office, poxa, isso já anima as pessoas, né? Então, é muito simples de colocar alguém em pé com as palavras, né? E os pequenos gestos, né? Sem demagogia, ou sem hipocrisia, ou sem, fazendo como é bonzinho, não, né? Mas, assim, os pequenos gestos, eles mudam mesmo o rumo das coisas, né? O rumo das coisas. Né? Então, um e-mail... É aquela velha história do... É aquela velha história do relacionamento interpessoal, né? Muita gente, às vezes, no dia a dia ali na empresa, não olha para a pessoa que trabalha do lado e dá um bom dia. E hoje a gente está tão numa situação de que está todo mundo no mesmo barco, que às vezes isso que você falou agora, você entrar num grupo e falar bom dia, as pessoas te responderem, você já fala, putz, meu dia vai ser legal só por causa disso, sabe? Exatamente. E assim, parece uma coisa irrisória, pode ser uma coisa assim tão insignificativa para mim e para vocês, por exemplo, né?
mas que para outra pessoa, ou até para nós mesmos, que tem um significado importante, isso muda, né? Então, são esses valores que hoje a gente está tendo que até ter um autoconfronto e ver o que passa no nosso próprio coração mesmo, né? De que o que eu quero para a minha vida, como que eu quero alcançar os meus objetivos, né? De que forma que dá para alcançar os meus objetivos. Seja bem-vindo novamente, Ale. Tamo junto. Né? Eita, gota. Mas assim, internet brasileira. O que eu percebo, né? É que assim, a gente vai batendo um papo sobre home office, tudo mais e tal, mas assim, é aquela velha máxima, né? Como até o Abel comentou, você também comentou, Vicky, o relacionamento interpessoal, né? De você compreender a pessoa, né? Você não precisa torcer pelo mesmo time que ela torce, você não precisa pintar o cabelo da mesma cor que ela pinta, você não precisa concordar em tudo com ela, né? Mas o mínimo de empatia para ter uma boa convivência, eu acho que não é difícil isso, né? Eu acho que a motivação, quando ela está errada no nosso coração, a gente cria uma cadeia horrorosa de precipícios, assim, sabe? Então, bem... Eu acho que essa questão da pandemia, ela veio para dar uma chacoalhada no próprio ser humano, na minha opinião, né? Então, sim. E aí esse trabalho home office coloca a gente contra a gente mesmo, às vezes na parede, né? Mas é muito pensar e falar, bom, né? Para refletir, né? Sem dúvida. É um teste, vamos ver quem está passando, né? Quem vai ganhar estrelinha. Ah, você voltou, então pergunta. Uma coisa que se falava muito antigamente. Olha, eu preciso acender umas velas para Nossa Senhora da Internet aqui, porque tá difícil. Muito bem. A minha pergunta é a seguinte, Baroni. Eu li alguns relatos recentes para dizer de ontem para hoje, de pessoas com saudade do trânsito. Saudade Ô, de pegar um ônibus lotado. Eu não duvido. Saudade e de colocar o home office numa situação quase que de escravidão contínua. Né, alguns relatos colocados aqui, inclusive hoje, eu até peço desculpa, eu até tentei, mas não consegui a sua história aqui pra gente. Mas, né, a gente já está quase em reta final do programa, mas ainda dá tempo se você quiser contar o teu caso. Colocaram aqui, eu preciso ter minha vida de volta, ainda que tenha todo aquele monte de sofrimento que eu tenha, de pegar 2 horas de trânsito para o trabalho, de pegar um ônibus cheio, ou de não ter esse espaço chamado de horário comercial de volta. Cadê você ali? Aí, Vicky, você tá ouvindo ele, Vicky? Não, então, ele falou isso, que falhou um pouco a conexão. Como é que é? As pessoas que querem ter o horário comercial de volta, elas querem ter né? Exato, tem um livro que se chama O Poder do Hábito, né? Você vê que o hábito, ele é poderoso, né? Tá ouvindo, Ale? Voltamos. Essa questão do hábito que você estava falando agora, até os hábitos ruins, né? Essa questão que o Cassiano comentou do pessoal sentindo falta do trânsito. Eu sou uma pessoa que, particularmente, eu não gosto de trabalhar em home office. Eu acho que eu não consigo produzir o suficiente da mesma forma que eu produziria estando na empresa. Mas esse negócio de sentir falta do trânsito, de sentir falta... Oh, meu Deus, que parece que quando as pessoas vão falar, a internet fala. Demorar 2 horas para chegar no trabalho, gente. Não, isso eu acho que é uma das únicas coisas que eu não consigo sentir falta mesmo. Exatamente, Abel. Caí de me ouvir até o final? Acho que não, né? Deu para entender aí de modo geral. Deu sim. Na verdade, é uma sensação de perda, né? Quando a gente muda de rotina de maneira abrupta, parece que a gente perdeu, né?
ou perdemos o controle de alguma coisa, ou perdemos alguma coisa que nós entendíamos que fazia bem para nós, ou que nós nos sentíamos mais vivos, vamos dizer assim, mesmo com o sofrimento do trânsito, toda aquela rotina árdua, né? Mas é uma sensação de perda, né? De tipo, olha, minha vida mudou da água para o vinho, né? Então, tem pessoas que realmente não querem ficar em casa no home office, né? Eu vou dar um exemplo aqui, não sei se é o caso de vocês, eu acho que não é, mas eu tenho certeza que não é, mas eu tenho certeza que tem pessoas que passam por isso, pessoas que são casadas e não aguentam ficar em casa por conta dos filhos, da esposa, da sogra, do cachorro, do vizinho que faz barulho e não tem sossego, né? Então, às vezes a pessoa não gosta nem do trânsito, mas ela prefere ficar 2 horas no trânsito do que ficar sofrendo em casa nessa situação, né? Então, tem vários casos, várias vertentes aí de pensamento, de atitude, de perfis de pessoas, né? Que por não gostar de trabalhar home office, ela prefere qualquer negócio, né? Vamos dizer assim, para ficar livre de não ter que trabalhar no home office, né? Mas o que acontece? Como nós somos forçados a se adaptar, né? Tudo que é uma questão que você foi forçado a alguma coisa, logo de cara te traz uma situação assim negativa. Não é bom, ninguém gosta de fazer nada forçado, né? Então essa pandemia forçou a pessoa a trabalhar home office. Então, se é uma coisa paulatina, é uma mudança aos poucos, a pessoa vai se adaptando, que no caso todo mundo teve que ficar em casa para trabalhar, né? Teve que, do dia para a noite, para tudo, dentro de casa, né? O índice de separação aumentou bastante, né? Tem umas pesquisas que apontam aí que muitas pessoas se separaram em virtude disso, de não aguentar conviver mais 24 horas ali enfurnado dentro de casa, por uma série de situações. Enfim, é bem, bem desafiador. Mas tem perfil de pessoas que é isso mesmo, quer pegar trânsito, voltar para o trabalho rotineiro, porque a vida faz mais sentido assim. Por isso que cada caso é um caso, né? Me faz pensar um pouco, porque você pensa assim, a partir de agora talvez as pessoas se casem menos, vão falar, se vier outra pandemia, a gente aguenta ficar 24 horas por dia junto? Então, né, o que acontece quando você fala? Talvez as pessoas não casem. O teste é esse, faz né? Sentido. Eu quero saber qual é o sentido. Eu gostaria de perguntar para essas pessoas, então, qual é o sentido da vida que elas construíram até agora, se elas precisam fugir. Né? Exatamente. Pois é, por isso que essa pandemia ela veio assim para chacoalhar assim. Ou então o padre pergunta, né? De um modo geral, vamos dizer assim, né? De um modo geral. O padre. Lá vem, galera, lá vem. Olha lá. Olha lá, Vicky, vamos ver se a internet vai funcionar para ele. Vai, meu Deus. Não, Cassiano, lá vem uma do Cassiano. Tá na hora, fala assim, até que a demônio, ao invés de falar até que a morte você vai falar até que... Poxa, nós o punchline da piada. Próximo. Na hora do pico do punchline da piada. A próxima pandemia o separe, né? Até que a pandemia o separe. Não é? Tem lá um negócio que o padre fala, como é que é? Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, no home office, ou não, né? No home office não separe, né? No horário comercial ou no home office, você aceita essa pessoa no horário comercial e no home office? Porque eu tenho visto, eu sigo umas contas de Instagram que eles têm feito umas comparações muito boas. Porque o fulano não aguenta, ele quer voltar para o trabalho porque ele não aguenta os filhos. Espera aí, ele queria ser pai ou ele queria ter filho? Se você quer pai, mãe, se você quer ser pai, mãe, ou se você quer ter filho, são duas coisas diferentes. Porque ter filho, o que está acontecendo agora é que você está deixando para as outras pessoas educarem seu filho. Então você quase nunca vê. Você vê 2 horas, já bota para dormir, agora que você está vendo, poxa, é seu filho. Se você não aguenta mais o seu filho, imagina a professora que é super mal paga para fazer a mesma coisa. Exatamente, Vicky. E assim, dá até para entrar naquele caso do ensino à distância também, né? Sim. Porque as pessoas estão tratando isso com os filhos de várias idades, tal, até os universitários também, cursos técnicos. Daria para falar aí, discorrer uma série de situações e olha,
é só vendo para falar, meu Deus, isso realmente está bem complicado, né? E assim, aí o professor é valorizado, porque a mãe vê que o filho realmente é terrível, né? E assim, que a culpa realmente não é da professora ou da escola, dependendo do caso, né? Mas eu vou até sugerir aqui, Ale, para a gente fazer uma nova gravação. Travou demais, né, Vicky? A gente podia fazer uma quero gravação. fazer de novo. Vamos fazer Home o que Office você acha, 2, Vicky? Vamos a fazer missão. de novo? Vamos lá. Gostei Então, peraí. de você, Então, Vicky, gostei não de são você. só os... Também, estou adorando a sua presença aqui, estou curtindo muito o jeito, né? O jeito que você fala com... Você fala de uma situação tão difícil, né? Mas de um jeito leve, que tá uma delícia aqui. Então não são só os meus gatos que passam aqui, não é só o meu passarinho que canta aqui do lado, não é o meu passarinho, mas aqui na árvore tem uma passarada, não é só o helicóptero não passa só na hora que eu gravo meu podcast, tá todo mundo com essas histórias, assim? Você tem alguma boa? Olha, e tem 2 Abel. O Abel entrou. 2 vezes, agora inclusive. O Abel, agora tá nítido. Pela primeira vez eu estou conseguindo ver o Abel nítido. Caramba! A cara dele, só agora. coitado. Pois é. Só agora. Ele falou só agora. Só agora. Que pena. Eu não acho que é pena, não. Eu acho que é pena, não. Eu acho que é o motivo para a gente gravar uma outra live, né? Como disse a Vicky aí, a missão. Vamos fazer Home Office 2, a missão. Isso. Olha, o que você acha? Bom, gente, já que... Porque essa travou bastante. Que não tem ninguém... que não tem ninguém me ouvindo, né? Então, por favor, terminem o programa aí, porque eu não tenho condição técnica para isso. De alguém tá dando um sanduíche muito louco aí. Eu tô me ouvindo 3 vezes aqui. Eu também estava assim agora há pouco, mas acho que agora foi. Agora parou o eco. Bom, Baroni, a conexão do Cassiano caiu. Acho que eu vou tentar fazer as vezes aqui de te agradecer. Infelizmente, o nosso tempo já chegou no limite. Imagina. Agradecer muito a tua participação com a gente de novo. Tem mais um monte de perguntas que, se a gente pudesse, ficaria a noite inteira aqui fazendo, né, Vicky? Pois é, Exatamente. Vai ter que rolar mesmo. Home Office 2, a missão, a hora da verdade com você. Vamos fazer. Essa aqui travou bastante. Vai ficar show. Coisa ainda. Vamos fazer mais uma. Agradecendo todo mundo que participou com a gente, a Patrícia, a Conceição, o Marcel, todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que mandou pergunta pela nossa página do Instagram, pela nossa página do Facebook. Quem não teve a sua pergunta respondida aqui, comenta lá embaixo do vídeo, fala assim, minha pergunta não foi respondida, eu queria saber do Baroni. Manda lá que o Baroni responde e a gente já reposta para vocês. Tá bom? Fechado. Baroni, muito obrigado novamente. Muito obrigado mesmo, sua participação foi incrível. Eu que agradeço. Obrigado de novo. O Cassiano voltou para falar tchau pra gente. Cassiano voltou para falar tchau. Valeu, galera. Muito obrigada, Baroni. Obrigadíssimo. Virou um samba doido aqui, mas, Abel, muito obrigada de novo pela parceria. Cassiano, seu lindo. Valeu, obrigada. Ouvintes, espectadores, valeu, obrigado por mais uma vez assistir a nossa bagunça organizada. E fica a promessa que a gente vai fazer realmente um Home Office 2, a hora da verdade continua, o Império contra-ataca, e assim vai. Fechado, gente. Boa noite. Valeu.